Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com o maior throughput, segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo. Olá, pessoal! Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em qual fuso horário você está, mas muito bem-vindo novamente aqui ao podcast Cultura DevOps. E hoje vamos ter uma convidada muito especial, que para mim é muito legal recebê-la aqui, que é Annelise. Olá, Annelise, tudo bom? Olá, meu amigo Fusca, quanto tempo eu não te vejo, que saudade de você, que saudade do pessoal do Objective, muito obrigado pelo convite, estou assim super feliz da gente estar aqui de volta, retomando de alguma forma essas conversas que são tão enriquecedoras, né, e são papos tão importantes para a gente ter nos dias de hoje, de trabalho, falando sobre cultura, sobre DevOps, então muito obrigada pelo convite, Fusca, e eu espero que seja especial esse Opa, nosso bate-papo. vai ser sim, muito legal. Annelise, eu te conheço aí de eventos, a gente se encontrou em algumas vezes, trocou várias ideias aí pelas redes sociais, mas tem muitas pessoas que talvez não te conheçam. Se você puder se apresentar rapidamente, quem é a Annelise para o pessoal? Essa é a pior parte, né? Porque a É, gente passa os anos, ganha conhecimento, experiência, mas se apresentar continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? Então, meu nome é exatamente. Nelise Gripe, eu trabalho há 27 anos com tecnologia, comecei a minha carreira como desenvolvedora, fui desenvolvedora durante 9 anos, depois fui coordenadora, gestora, líder de projeto, consultora, gerente de área, head de produto. Já passei por muitas empresas de produtos e serviços diferentes, né? E a agilidade está na minha vida aí desde 2009. Hoje eu já falo que a agilidade para mim é uma habilidade, né? Eu não vejo mais como uma metodologia, porque no momento que você começa a beber um pouco dessa filosofia e aplicar em tudo na sua vida, passa a ser uma habilidade, né? Você tem jogo de cintura para lidar com os diferentes ambientes de caos, ambientes complexos. Então, são 14 anos já trabalhando com agilidade e pessoas e produtos, né? Que está tudo misturado e tudo faz um sentido muito grande. Então, hoje eu faço um trabalho aí especializado em transformação digital ágil. A gente vai falar um pouco também por que essas duas, né, andam juntas, e é importante que a gente tenha essa visão do andamento juntas. E estou muito feliz, assim, estou com 45 anos, né, realizada pelo trabalho que eu venho fazendo, né, querendo estudar novas coisas para sempre colocar algo mais. Então, eu acho que você vendo tanta variedade hoje em tecnologia e sabendo que você escolheu algo ou que algo te escolheu, né, que é melhor assim, para dar continuamento, assim, é uma alegria, um motivo de muita alegria. Então, estou muito Muito, feliz. muito legal. Eu lembro que quando eu te conheci, Annelise, a gente estava. Eu lembro de algumas palestras suas referente a pessoas, times, e de um tempo para cá eu vi você falando de DevOps, sobre cultura DevOps, o como isso envolve o dia a dia dos times ali, né? E eu lembro de uma palestra que você trouxe, que é a minha primeira pergunta aqui, eu acho que você compartilhou lá no DevOps Days em Goiânia, se eu não me enganar, Sim. que e me chamou muita atenção aquela provocação, quando a cultura DevOps transcende a tecnologia. E aí, como é que é isso? A É cultura porque a DevOps gente pode transcender a tecnologia? não, tem que transcender, né? Uhum, Tudo tem que transcender a tecnologia, porque a tecnologia é um meio que a gente tem de pivotar ideias, processos, melhorias, né? A tecnologia é um meio, ela não pode ditar tudo que envolve, né? E quando uhum, eu coloco que cultura DevOps ela transcende a tecnologia, eu estou querendo dizer que cultura é identidade, é comportamento. Então, se você não criar a cultura, né, criar o ambiente, tiver esse mindset, o DevOps morre. Né? Não adianta você comprar lá
a ferramenta de Azure DevOps, que antes não tinha, agora tem, né? Que é o Azure aí, que é mais completa. Mas se a gente for pegar o processo de ponta a ponta, se a gente for olhar a cadeia de valor, o tempo todo quem está fazendo a diferença dentro do processo são as pessoas. Né? As pessoas que estão medindo o processo, as pessoas que estão orientando contra a melhoria, o que pode ser feito da melhor forma possível, qual tecnologia que a gente pode trazer que vai ajudar a gente a melhorar nossas entregas, fazer com qualidade, trocar conhecimento, né? Então tem uma série de coisas aí que envolve no DevOps, que a gente faz no DevOps, que são feitos por pessoas. Então, quando eu coloco esse título de cultura DevOps transcende a tecnologia, é o seguinte, é mais do que o DevOps. Eu preciso ter muito mais do que só aquela questão de comprar o livro de DevOps, trazer um engenheiro de DevOps, colocar ele aqui e agora eu sou DevOps. Né? A gente sabe que quando a gente está pensando em produto, em serviço, a gente precisa ouvir, ter feedback, melhorar o processo, tirar os impedimentos, né? Remover esses gargalos, essas barreiras, principalmente quando a gente trabalha com cadeia de valor, que cada vez que você passa, a necessidade é desenvolvida a cada área, até chegar na entrega, você tem gaps ali. E esses gaps precisam ser tratados. Então, por isso que transcende. Né? Eu preciso ter um profissional ali que ele vá além da tecnologia, que ele pense como que nós, envolvidos nesse processo, podemos trazer mais qualidade de entrega e melhorar a nossa forma de desenvolver produto e serviço. Então, foi isso que eu quis dizer. É por isso que a gente sempre vê, é estranho assim, é estranho julgar o mercado oferecendo várias vagas de DevOps, mas na minha visão, é uma tendência o pessoal querer contratar DevOps, mas é um grande erro quando a empresa quer achar uma solução mágica através de uma ferramenta ou de um cargo para mudar uma situação que é cultural, né? Uma questão de melhoria De todos. contínua. Isso. Não, é uma responsabilidade de todos, né? Não adianta você. Uma vez eu ouvi um rapaz da empresa falando comigo: vamos contratar um engenheiro DevOps, a gente coloca um engenheiro DevOps em cada time, né, para fazer o DevOps. E aí eu falei: mas se todos os times já trabalham com agilidade e já estão no nível de maturidade alto, todos eles podem fazer a cultura DevOps. Né? Você não precisa trazer alguém que vai ser o auditor do DevOps. O DevOps é de todo mundo, né? Se todo mundo fizer a sua parte, vai ter uma entrega. Então, eu não preciso botar a responsabilidade na mão de uma pessoa. Né? Já me fizeram até a pergunta: Nelise, o engenheiro DevOps é como um Scrum Master? Ele tem que auditar, ele precisa estar ali para fazer o DevOps acontecer? Não, gente, senão a gente não teve a cultura. Né? Por que só uma pessoa tem que garantir o processo? Então, a cultura ela tem que vir do time todo que está ali imbuído trabalhando, não só de uma pessoa, né? Com certeza. Até essa é uma das perguntas aqui que está na minha listinha de perguntas aqui, qualquer profissional pode trabalhar com DevOps, na tua visão? Olha, eu não tenho... Você me conhece há muitos anos e sabe que eu acredito muito no ser humano, né? Eu sempre acho que as pessoas não têm limite de aprendizado. Basta querer, né, estudar, ler e procurar um ambiente para você aplicar. Então, assim, não acredito que hoje tem barreira para se aprender a trabalhar com DevOps. Mas eu acredito sim que para trabalhar precisa ser profissionais com um mindset, com a forma de pensar, sentir, reagir muito aberto para absorver as melhorias. Né? Porque o que a gente vê, na maioria das vezes, é que toda pessoa que tem muito conhecimento ou muita prática, ela acaba abraçando aquilo como se fosse um filho e não deixa ninguém mexer, ou ninguém chegar perto, ou alguém trazer ideias novas, alguém propor melhorias, né? E, na verdade, esse profissional, ele tem que ser totalmente neutro, né? E tem que estar junto com o time para olhar e falar assim, isso aqui não está dando certo, pessoal, nós vamos ter que mudar. Como é que a gente muda? Como é que a gente melhora? Né? Como é que a gente automatiza esse processo? Né? Como é que a gente pensa em desenvolvimento enxuto? Né? Eu faço a minha esteira ali de processo andar com mais fluidez e menos impedimento. Então, eu acredito que o que a gente precisa mesmo
é de um profissional aí que já tenha esse mindset de agilidade, né, que já tenha um conhecimento bom, uma maturidade boa em agilidade, para trazer, sim, essa parte do DevOps, né, que é a parte de automação, a parte da cultura de todo dia estar ali fazendo, a parte de fluxo, que a gente tem que ver os impedimentos, medir o processo para ver se tem algo que pode ser melhorado, né? E a parte também de compartilhar, porque o ser humano, eu pelo menos penso que tudo que transborda em a gente, em conhecimento, em vivência, experiência, a gente deve compartilhar. Isso não só na nossa seara profissional, mas no nosso campo também de vida pessoal, né? Tudo que você tem sobrando ou que está demais, doa para outra pessoa, né? Faz a energia circular, faz o sistema circular, né? E a mesma coisa eu falo com os profissionais, porque se ele tem o conhecimento e não compartilha, ou ele sabe onde está o problema e não quer melhorar, fica muito complicado de você lidar com um ser humano assim. E aí a palavrinha cultura, ela meio que, né, deixa de existir, porque a cultura é quando todo mundo faz, quando todo mundo tem esse comportamento. Então, para mim, tem que ser uma pessoa com uma mente aberta, né, com aquele pensamento crítico, né, querer fazer, trabalhar junto com o time. Eu acho que a gente precisa de pessoas com esse tipo de mindset, busca. Eu acho interessante quando eu penso assim numa pessoa que vai trabalhar com DevOps, é uma pessoa que se importa em melhorar continuamente, né? E Isso. o processo de automatizar, de colocar coisas repetitivas, né? Até você falou de um processo enxuto, fluidez, e que eu, da minha visão, também passa por esse processo que vai ficar repetitivo e vai nos dar feedback. Essa pessoa tem que ter essa visão do todo, né? Não olhar só o micro, né? E eu lembro quando começou o papo do DevOps, era porque tinha o Dev e o Ops, daí vamos juntar os dois. Daí Oh, juntou os dois, só que só por juntar deu os dois para ter problema. o nome, né? Deu problema. Porque ninguém olhava o todo ainda, né? Então tinha que dar um passo para trás e falar, gente, queremos entregar o todo. Então, para o todo, vamos mapear o fluxo, vamos começar a olhar aqui ao gargalo, vamos melhorar isso? E assim vamos trabalhando, né? E Então, uma coisa legal que você falou da repetição é que a repetição ela pode ser ruim, vista de fora, mas vista de dentro ela é muito boa, porque a repetição faz com que a gente prove que aquele processo funciona e que a gente ainda pode melhorar, continuar melhorando ele. Só que se a gente não criar um padrão, né, a gente não consegue medir. Então, não adianta a gente. Que eu já vi muita gente, quando fala DevOps, eu estou sempre dentro das empresas, então eu vejo muita coisa. Ah, eu fui lá no evento tal, o cara faz isso e isso, eu vou colocar aqui dentro. Aí quer dizer, ele não tratou os problemas que já tinham anteriormente na esteira dele de desenvolvimento. Aí ele ainda vai e coloca um elemento novo. Não, ele mostrou lá que mede isso, mede aquilo, e minha medição não está dando certo. Mas não está dando certo porque ele não criou um padrão, ou seja, ele não corrigiu o caminho que ele tinha antes de processo, e ele ainda trouxe novos elementos para dentro desse processo. Então, com certeza, não vai dar certo, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente está aprendendo algo, nós temos que pivotizar, experimentar, e experimentar aos poucos. Cada passo é uma conquista. Então a gente vai errando, vai aprendendo, vai adaptando o processo e vai conseguindo colocar essas medições para funcionar. Mas não assim, precisa uma medição, mágico, né? né? Não é mágico, Não né? é. E também não é copia e cola. E cada time tem uma cultura, cada empresa tem uma cultura, um produto, um serviço. Então, isso vai variar até dentro da empresa de time para time. Uhum. Eu acho interessante quando eu penso em DevOps, é até no baseado, pegando o exemplo que você trouxe de experimentos e as conquistas e até as falhas que vão acontecer nesse experimento, isso de fato começam a virar fatos e argumentos para influenciar a cultura de Sim. uma maneira geral, de forma organizacional, né? Eu escuto muito, a empresa aqui tem um valor qualidade, mas será que tem mesmo? Então a gente tem o qualidade como um valor organizacional, mas de fato quanto está melhorando? E É. o DevOps é uma maneira que eu consigo ter um feedback rápido de tudo que está acontecendo. Igual a gente está falando da repetição, né? Puxa, saiu 10 vezes, um desses lotes que saiu errado, talvez a gente falando de software, né?
beleza, eu consegui resolver aquele lote rapidamente, em menos tempo, em 1 hora já está tudo atualizado, tudo no ar e o sistema não parou. Pensando uma cultura assim, pô, a gente tem um retorno de trabalho, assim, um feedback do trabalho, poxa, a gente consegue ter domínio das coisas. Com o Isso DevOps, para acho que a mim é o gente mais alcança nisso. Né? importante, né? Porque se você pensar que você tem uma aplicação que 1.000 pessoas estão usando e que de repente ela pode parar e você vai parar o trabalho de 1.000 pessoas, de fato é urgente você saber tratar esse problema. E na maioria das vezes você vê que o pessoal faz DevOps, né? Cai, tem essas aplicações que ficam fora do ar. É uma loucura, fica todo para vários times, várias pessoas para tratar onde que está o problema, que você não sabe nem onde está o problema. Então não foi feito, aí não foi construído o que a gente está falando de cultura DevOps, né? Se a pessoa não, se você não sabe nem qual problema que pode ter, né? E fica difícil, começa a parar todo mundo, gente que nem foi envolvida, nem está envolvida às vezes no processo ou no produto, e aí é complicado de ficar querendo achar alguém para consertar na última hora. Então, E eu às tenho. vezes acha uma pessoa só, né? Vira um bombeiro, né? Que tem que. Não, é Coitado do aquele. bombeiro. O bombeiro É, não sai de férias, não pode ficar doente, não pode mudar de equipe. Né? O exatamente. bombeiro ele tem que ficar ali sempre 24 horas alerta. Exatamente. E às vezes ele é um cavaleiro solitário, ou uma dama solitária ali que está muitas vezes mantendo tudo aí. Eu Complicado, né? conheço alguns. E eu acho isso perigoso até de acontecer dentro da empresa, porque a gente tem, nós pessoas, humanos, nós temos problemas que às vezes a gente precisa se ausentar. E geralmente a ausência, ela nunca vem sozinha, né? Ela Uhum. sempre vem com incêndio, né? É, Então a impressão que dá é que a pessoa ainda fala, poxa, mas eu trabalho tanto, eu não tenho nem o direito de acudir alguém da família, né? O direito de tirar férias, o direito de ficar doente. E tem profissionais que chegam para mim e fala sorrindo, eu nunca tirei férias, sabe? Eu não consigo ver isso como um benefício, e muito menos como uma alegria. Pelo contrário, eu acho que quando você cria uma dependência muito grande do seu trabalho com a empresa, você fica muito. Você não tem toda aquela parte da independência sua, né? De você fazer um curso, de você poder tirar férias, de você ter que sair algum horário para ir no médico, no dentista. Então, assim, eu não vejo vantagem nenhuma. Eu acho até que é uma relação muito doentia, sabe, Fusca? Para é, todo mundo que fica conectado nesse laço. não deveria ser uma medalha de orgulho, né? Deveria ser uma questão, um perigo organizacional, muitas vezes um risco que tem que ser mapeado e tratado. Não que a gente quer tirar essa pessoa, mas olha, você tem um trabalho que pode ser às vezes automatizado e que não dependa de você. Você vai poder ter liberdade de fazer outras coisas Não, e vamos trazer, internamente. vamos compartilhar, não é? Não é Exatamente. um dos pilares da cultura DevOps compartilhar? Vamos automatizar algumas coisas, outras você compartilha, né? Vamos dar autonomia um pouco para as pessoas até se sentirem responsáveis pelo DevOps do time, né? E Uhum. não ficar só na mão de uma pessoa só. Isso é muito ruim. Exatamente. Um lance de DevOps que talvez a gente possa fazer um link aqui. Quanto mais eu compartilho, mais eu cresço, né? E o DevOps é muito disso, né? Quanto mais compartilhado for, mais pessoas vão ter esse gerenciamento, essa autonomia, e como pessoas você cresce. É muita ferramenta que tem em DevOps hoje, ao meu ver, e, puxa, quem sabe de tudo? Acho que ninguém. Então, um sabe Não, mais e lá do nunca vai Azure, de saber. outro, né? E a gente nunca vai saber, porque é o que eu falei, cada vez que você muda de empresa, você muda o foco, porque tem produto e serviço diferente. Então, o DevOps ele vai ser construído, você pode trazer boas práticas, né, que você trabalhou numa empresa, fez, vivência de outras, mas ele nunca vai seguir um padrão a ser, né, construído. O padrão é você ir atrás da cultura. Então, se você pensar que você tem 5 pilares lá do DevOps e ir atrás desses 5 pilares, beleza, então você vai seguir, mas você vai construir o seu próprio DevOps. E uma coisa que eu já tive até numa empresa visitando, que eu fiquei meio rebelde, assim, revoltada, é que a empresa era uma empresa muito formal, engessada, e ela pegou 5 engenheiros de DevOps, criou uma ilha, e a Ilha da Inveja, o nome da ilha era até a Ilha da Inveja. E aí, esse grupo de pessoas, sentado numa ilha, 6 pessoas, desenvolviam toda a parte de APIs, de
aplicativo, web, mobile, né? Então era como assim, na hora que foi apresentado para mim, olha, esse é o nosso time de estrelas, né? Aqui é o nosso time de DevOps, é a nossa ilha da inveja. E eu fiquei assim impressionada, eu me senti muito mal, porque ao mesmo tempo você olha ao redor daquela ilha da inveja, você vê as pessoas descabeladas, as pessoas com pouco espaço, espaço mesmo temporal para sentar, para conversar, as pessoas com a cabeça enfiada no notebook trabalhando. Você não consegue ver que ali tem uma abertura para a agilidade, né, para as pessoas trazerem as ideias dela. Então, é uma discrepância muito grande, sabe? A impressão que eu tenho é que a gente que já está na agilidade há mais tempo e viu o DevOps nascer e viu vantagem no DevOps de ser construído, parece que o pessoal já começou a fazer um time DevOps, Uhum. sem saber o que é agilidade, o que ela cuida, o que ela faz, entendeu? E eu já tive até numa sala de discussão do evento, a gente discutindo sobre isso. O que vem antes? Agilidade ou DevOps? E aí eu fiquei até calada. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque não vou falar. Mas se a agilidade surgiu em 2001 e o DevOps surgiu entre 2007 e 2008, né, não precisa falar que você precisa É. ter uma metodologia ágil rodando ali, uma mudança de mindset, né, de cultura, de Uhum. comportamento, para depois o DevOps surgir. Então, a gente vê muita coisa doida, sabe, Fusca? Muita gente fazendo as coisas sem nunca ter feito e querendo buscar um resultado diferente, mas, tipo, você ainda não aprendeu o beabá, né? Você já quer ir para a prática, já quer começar praticando, sem Uhum. ter a teoria, né? E sem envolver as pessoas, ou seja, num grupo isolado, ainda trabalhando essa fala, né? Aqui é Uhum. a ilha da inveja. Isso é muito louco. É complicado. Bom, você me conhece, eu gosto bastante de XP e aqui no Objeto a gente viveu e cresceu com XP desde o início aí, Sim. dado o trabalho de uma galera aqui. No XP a gente tem tem uma imagem que é bem conhecida aí na internet que mostra algumas como se fossem cebolas, né, camadas, assim. A camada mais interna trabalha muito com indivíduos e equipes, né, então eu vou estar pareando contigo, a gente vai estar fazendo teste unitário, e uma camada, depois que a gente tiver isso bem fundamental, a gente começa a olhar que a gente precisa ter um ritmo sustentável de trabalho e também uma integração contínua, que talvez Sim, seja o embrião do DevOps ali. sim. E às vezes, indo bem no que você falou, às vezes a empresa quer furar essa camada sem investir no centro, nas pessoas, que são as pessoas que estão desenvolvendo ali o software, no caso, e já querem, não, vamos colocar o DevOps em tudo. Poxa, a gente costuma falar até aqui na consultoria que às vezes você coloca o DevOps e você acaba entregando mais coisas ruins repetidamente. Sim, porque E você não aprendeu ainda o processo, como é que você já vai? Né? E essa exatamente. parte da integração contínua que você falou, ela é muito interessante, porque até quem contrata, né, esse serviço acha que é um plugin que ele vai colocar ali e a integração vai acontecer. Nossa, e até a gente acertar todos os times rodando integração contínua, os times se falando, você conseguir olhar no código aonde que está tendo a quebra, a falha. Isso demora tanto tempo, é uma maturidade um Uhum. caminho que a gente tem que andar de maturidade. E as pessoas acham que integração contínua é assim, né? Lâmpada de Aladim. Exatamente, né? Não é bem assim. Mas o mais importante, assim, quando você entende de fato o DevOps, às vezes você não consegue ter resultados práticos em poucas semanas. Às vezes sim, mas o longo do caminho você vai ser muito mais, vai ter longevidade, imagino, né? Sempre que você Sim. investe em DevOps, o seu ambiente vai ser muito mais longínquo, você poderia colocar, vai ser muito mais sustentável, porque muita coisa surge de melhoria, né? Sim. E tem que ser feito, né? Uhum, isso aí. A gente está falando um pouquinho sobre a pessoa. Eu trouxe a pergunta ali de todo mundo pode trabalhar com DevOps e tal. Você acha que o autoconhecimento seria. Eu sei que o autoconhecimento é algo que você costuma falar em várias. Eu já vi em palestra, a gente já conversou, eu sei que tem um trabalho de coach. Será que esse autoconhecimento pode ser uma chave para de fato a gente aplicar a cultura DevOps num todo assim? Eu acho, não, eu tenho certeza. Né? Se você não. Vamos lá, eu estava falando isso semana retrasada, que eu dei um treinamento, que é um mês em Fortaleza,
dando treinamento para uma empresa. E é muito engraçado porque o ser humano, para mim, eu vou sempre estar estudando o ser humano. Eu sou louca pelo ser humano. Por quê? A gente pensa, você tem contato, a gente tem contato com muitas pessoas e a maioria às vezes vem falando, não, eu não vou servir para trabalhar com DevOps, né? E aí você vai, por que você não vai servir? Não, porque eu estou fazendo ágil, mas na minha empresa não funciona, e eu estou tendo dificuldade, e aí para eu chegar no DevOps, nossa, tem que estar muito fodástico, né? Tem que saber muito, né, e tal. E esse é o profissional que ele aprende, né, errando, né? Ele está usando teoria, ele está usando a prática e está obtendo o aprendizado. Então ele sabe que para ele chegar naquele ponto de maturidade, naquele ponto de um conhecimento a mais, de um desafio a mais, ele tem que andar um pedaço. Mas nós já temos o outro que já não tem nada, né? Não aplicou, tem só a teoria e vai sair por aí falando que faz DevOps. Então, nós temos os dois cenários, né? Um cenário, ele quer autoconhecer, eu quero saber até onde eu posso ir, quais habilidades que eu tenho que desenvolver, quais atitudes eu preciso ter, que dentro da cultura é super importante ter atitude. O outro já é o contrário, ele excede a atitude, mas ele não tem o conhecimento. Então, ele acaba errando, né? A gente fala que é uma carreira de curto prazo, né? Ele vai aparecer, ele vai brilhar durante um período curto, de tempo curto, né? Porque ele não vai se sustentar, ele não tem nada sustentando ele ali por trás. Então, assim, o quanto antes a gente souber o que as pessoas querem fazer e o que elas gostam de fazer, fica mais fácil da gente trazer esses desafios, né? Então, se o time está lá, está rodando ágil, estou medindo, né? Começou a trabalhar bem, está entregando com qualidade, já está fazendo lá pair programming, já começou a trazer alguns mindset, algumas boas práticas de integração contínua, né? Já está querendo colocar lá uma ferramenta para ajudar, já está conversando com os outros times. Então, é um passo de cada vez e você vai vendo as pessoas se descobrindo, se autodescobrindo dentro do processo. Poxa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Nossa, eu não sabia que eu podia ir por essa linha. Né? Eu não sabia que eu não tinha limite para isso. Eu posso estudar um pouco mais. Então, na verdade, se a gente tem líderes de fato dentro da empresa, os líderes eles vão dando a autonomia, a responsabilidade de acordo com o avanço dos seus times. E aí entra muito o autoconhecimento, né? Porque você tem que pensar naquele especialista que está no seu time, manter um desafio para ele, porque ele já tem uma vivência. Né? E como eu mantenho essa ação dele, essa atitude, como eu melhoro, aproveito melhor ele dentro do meu time. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles que estão chegando ali, que estão no júnior ou que estão no pleno para ir para o sênior, que você tem que manter esse desafio também com eles. Então, se você não está em volta do seu time, acompanhando as pessoas, não tem como você saber o que cada um precisa e busca para você apoiar. Muito legal, muito legal. Eu acho esse autoconhecimento é uma coisa bem interessante. Eu sempre tive muita dificuldade até de saber, puxa, eu gosto, eu venho de uma linha também parecida com a sua de programação, conheci o Agilidade, e a Agilidade foi uma maneira que eu descobri para entregar software de uma forma mais profissional, que eu entregava um software bem, mais ou menos. Bem go horse? É bem, bastante go horse. Tem que confessar os pecados aqui. E no meio do caminho aparece o tal do DevOps como uma questão, assim, e aí eu não sei se alguém pode até se identificar que está escutando a gente ou vendo a gente. Puxa, mas será que eu tenho que trabalhar com agilidade e DevOps? São mundos separados, não é junto? E cada vez mais eu descubro que, puxa, o DevOps é mais um meio para, cara, eu consigo entregar. Como o ágil também é um meio, não é um fim, meio, né? é um meio. Então, assim, não é para... A gente não deve, né? Eu sou uma pessoa que eu desconstruo muito isso, né? Vem muito, como você falou, como o DevOps a gente faz muito com a parte técnica, né? A gente fala um pouco de cultura, mas fala muito do técnico. Fica parecendo que é uma coisa assim que, sei lá, eu como analista de negócio não tenho nada que eu possa ajudar no DevOps. Eu como analista de teste não tenho nada que eu possa fazer no DevOps.
Eu, como PO, não tem nada que eu possa fazer no DevOps, né? Então, parece que é uma coisa muito técnica, né? Fica naquilo, ai, tem que ser engenheiro, né? Não, gente, tem que ter conhecimento de cultura. Quando a gente Uhum. trabalha todo dia num produto, num serviço, você sabe o que precisa melhorar. Você sabe o que você precisa medir, sabe? Você vai ver se o produto, se o cliente está satisfeito ou não com o produto, qual a próxima versão do produto que você pode fazer, né? O que você pode melhorar nessa cadeia de valor, no fluxo, como que eu torno os dias ali menores, né? Vou conversar com as áreas que estão trabalhando com a gente dentro de cada fluxo para ver se eu consigo diminuir esse tempo de atendimento, né? Para fazer chegar mais rápido lá. Então, a gente, tudo que você usa no DevOps tem humano, né? Tem humano, vai ter. E quando tiver a parte técnica de desenvolver integração contínua, de ver a qualidade, né? De criar a medição, tem pessoas técnicas no time para isso, né? Então, é um time mais completo, é mais formado. A gente Uhum. não pode. Eu vejo que o mercado tem muito assim. Ah, você gosta de produto? Você vai ser PO. Você gosta de processo? Você vai ser Scrum Master. Ah, você gosta de desenvolver? Você é desenvolvedor. Ah, você gosta de dados? Você é cientista de dados. Gente, se a gente coloca as pessoas dentro de uma caixa, elas ficam ali limitadas. Quando, na verdade, quando a gente está trazendo, está construindo algo, seja inovador, seja melhoria, um novo negócio, todo mundo está envolvido com o seu talento ali. Então, para que eu fico criando caixinhas, né? Se eu parar para pensar na minha carreira, Fusca, quantas coisas eu já fui até chegar aqui, quantas coisas eu serei até, né, virar estrela, né? Até virar estrelinha, Uhum. até ir para o céu. Porque a gente não tem limite, né? E a gente sabe o que a gente pode absorver para nossa área. Muito, muito, muito bom. Fiquei pensando aqui, até quando estava falando dessas caixinhas, assim, eu tive alguns desafios, eu não sei se já passou, até se você quiser compartilhar algum, eu tive que trabalhar com princípios do DevOps para algumas áreas que não são tão TI, tipo Uhum. RH, tipo um time que trabalha com suporte de entrega de computadores, Sim. manutenção de hardware. Como é interessante mostrar para eles que eles não são somente isso, né? Por exemplo, eu Sim. lembro desse time de RH que, não, a gente só faz entrevista. Mas espera aí, gente, tem maneiras mais, talvez assertivas para a gente reduzir o tempo de contratação. E a gente olhando uma das métricas, e quando a gente pensa lá no princípio que a gente não detalhou, né? Mas a gente sempre está falando da cultura DevOps baseado no CALMS, que é Sim. o cultura, automação, vamos lá, C de cultura, A de automação. Se eu errar algum, você me corrige, por favor, tá? Lean. L de Lean, aí o M de medir, né? Measure, Isso. e o S de sharing, de compartilhar. Isso aí. E aí, baseado muito nisso, eu comecei a trabalhar com esse time e começou a aparecer, surgiram ideias, né? Pô, essa etapa a gente podia automatizar, porque a gente tem que sempre fazer uma prova assim. Por que Olha que não, legal. talvez, usar uma ferramenta de contratação onde a pessoa se inscreveu na vaga, automaticamente já chega um e-mail, ela participa do processo e o próprio site dá um feedback, não elimina, mas já dá um score. E Sim. já trazer ordenado para as pessoas focar naqueles que foram melhor. Não, e você Sim. pode pegar os currículos e botar eles num task board, num quadro de tarefa. Você pode criar um banco de talentos, e aí, quando você for precisando, você vai pegando o que estava com score mais alto, né? Mais perto daquele que você contratou. Nossa, tem tanta coisa que a gente é útil, que a gente pode fazer, e que quando as pessoas colocam a gente numa limitação, numa caixinha, a gente aceita, a gente fica tão burro, desculpa a palavra, mas é isso, porque a gente perde todo aquele leque de habilidade, sabe, que a gente pode desenvolver, que a gente pode conhecer. Então, assim, eu sou muito contra isso. Na minha opinião, o profissional ele não tem limite. Eu já trabalhei com machine learning, já trabalhei como um agile coach, já trabalhei como líder de time, já trabalhei como gerente de projeto, já trabalhei como Scrum Master, já trabalhei como PO, como head de produto. Quer dizer, quem que limita a gente? Né? Quem põe limite na Exatamente. gente? E eu A acho que gente se o brinca até, ambiente. eu e o Manuel, que eu falo isso, Manuel. Eu não me acho muito normal, ele então também não sou. Porque a gente não se limita, né? Uhum.
É interessante pensar que se o ambiente organizacional, vamos colocar aqui, a gente está falando de organização, permite que você tenha estímulos de aprendizado, puxa, o desafio sempre vai Você vai sempre ficando longe. maior, porque sempre você vai avançando, aprendendo, chegou uma coisa nova, você aprende e vamos que vamos, né? E você hoje vê que tem muita gente em cargo de gestão que nem é de TI e é gestor de TI, né? Tem gente de quantas áreas se a gente for parar para ver, se a gente fizer um levantamento lá no LinkedIn e perguntar assim, quem de vocês não se formou em TI e trabalha com TI? Você vai ver um número absurdo e cada vez vai vir mais. Eu Uhum. fazendo coach com duas pessoas, uma engenheira física e outra engenheira química. Não consegui emprego. Olha que absurdo. Pessoas, mulheres inteligentíssimas. Eu falei, vão vir para TI. Ah, mas como? Eu falei, começa a estudar Python. Cara, elas arrebentaram em 4 meses. Estão muito bem empregadas. E aí, teve gente que chegou e falou: olha, não, física na TI, Deus me livre, com os caras tem nada a ver. Química na TI não tem nada a ver. Como não, gente? É lógica. É muito interessante. Eu, do um outro lado, que eu já passei por isso, por ter líderes que não, ou até pares de trabalho que não eram formados numa faculdade de TI, nossa, eu tive que descer o meu orgulho assim e falar, poxa, essa pessoa tem a mesma dificuldade que eu. Às vezes está enroscado num problema ali e a gente pode trabalhar junto e no final de tudo a gente vai estar entregando valor para o cliente e gerando um Isso. ambiente de aprendizado. E, poxa, tanta coisa legal que essa pessoa me ensinou e eu pude ensinar para ela era esse ambiente de compartilhar, assim, era E a gente muito enriquece interessante. tanto, né? Vem tanta inovação quando a gente trabalha com pessoas assim com a cabeça mais aberta. Nossa, eu acho assim maravilhoso. Eu acredito muito nessa mudança que a gente está passando, apesar de eu ver que as empresas ainda não estão preparadas para absorver essas transições, né? Mas eu fico muito feliz de ver. Eu acho que a gente vai ver ainda um mercado muito louco aí, Com muito certeza. dinâmico, Fusca. Por É isso que eu isso aí. acho que eu vou trabalhar não ter mais cérebro, entendeu? Porque eu vou ser aproveitada para outras coisas também. Muito bom, muito bom. Não fiquem na caixa, gente. Acho que essa é a dica, né? Essa é a dica. Muito bom. E a gente está falando aqui de mudança dessas organizações, e tem um tema que você trabalha bastante, e quem daqui a pouco a Annelise vai compartilhar o site dela, o blog, você fala bastante sobre transformação digital e ágil. Aonde que o DevOps se encaixa nisso tudo, até se você puder dar uma explicação, o que é transformação digital, porque tem pessoas que não conhecem, não sabem o que é essa transformação ágil, é a mesma coisa, não é? E onde que o DevOps você tem aconselhado, onde que o DevOps tem entrado nessas mudanças organizacionais? Então, pessoal, a transformação ágil, a gente fala muito no chão de fábrica, né? O que é o chão de fábrica? É onde nasce o desenvolvimento dos produtos, dos serviços, é ter um método para construir e desenvolver e aprimorar produtos, serviços, projetos, sistemas, né? Porque a gente ainda tem essa passagem de legado agora para APIs e tudo mais. Então, o ágil ele traz uma metodologia, um formato com cerimônias, com ritos, com papéis, é uma metodologia completa, né, com boas práticas para a gente conseguir fazer esse trabalho. Ele não é prescritivo. Por que ele não é prescritivo? Porque, como a gente já falou aqui anteriormente, cada empresa tem a sua cultura, o seu produto, o seu serviço, então ele é adaptativo. Por isso que a gente tem tanta comunidade ágil, tanto evento ágil, para trocar experiências, boas práticas. Então, pensa que o ágil está nessa camada aqui de baixo, onde está a força do trabalho de uma empresa, tá? Quando a gente está falando de transformação digital, eu estou falando que essa ideia ela tem que vir de cima para baixo. Quando eu falo de digital, é digitalizar, é melhorar tudo que tiver daqui de cima até embaixo. Então, não é criar uma diretoria digital, como eu vejo muitas empresas fazendo. Todas as diretorias têm que pensar no digital. Quando eu estou falando pensar no digital, o que eu, como diretor de RH, posso fazer para melhorar os meus processos, as ferramentas, a introdução das pessoas nos processos, né, a parte de documentação, o que eu posso fazer dentro da minha área que eu vou melhorar todos os fluxos que eu tenho hoje. Vou trazer mais qualidade para o cliente interno, cliente externo, vou trazer novas ideias de produtos. Se eu estou no marketing, como que eu vou fazer as divulgações, como que eu vou fazer a atração de clientes, atração para produtos e serviços. Então, o digital,
ele tem que estar no mindset de todo mundo que está lá em cima para ele poder descer para as áreas. Então, por que tem tudo a ver? Porque se eu começo a trabalhar na camada de produção ali de desenvolvimento, ter esse mindset de trazer inovação, melhoria, novas tecnologias, novos negócios, e eu tenho essa responsabilidade como um líder, né, lá em cima de uma área, eu tenho um match de ideias, eu tenho mais comunicação, eu vou transitar melhor as coisas que precisam ser feitas. Fica mais fácil de eu trazer novidade, né? O DevOps está ali fazendo ponte com esses dois. Por quê? Eu estou pegando tudo que é operacional, como o próprio Fusca deu exemplo aí das empresas que ele já viu, no RH, na expedição, no inventário, né? Eu estou trazendo todas essas melhorias para dar as mãos a quem? A transformação ágil e o digital. Então, eu começo a ter mais rapidez nas entregas, começo a trazer produtos melhores, inovadores, trago os fornecedores melhores, colaboradores trabalham de uma forma mais satisfeita, né? Porque estão sendo aproveitados. O conhecimento ele é altamente compartilhado, dividido. Então, a gente quebra até aqueles silos de hierarquia vertical para horizontal. Por quê? Porque a gente está todo mundo trabalhando na mesma frequência, né? Nós estamos dentro de um sistema, que é a empresa, trabalhando da mesma forma. Se a gente vem com transformação digital, transformação ágil e DevOps, a gente começa a transformar o ambiente de trabalho, que era complexo e de caos, num ambiente produtivo, colaborativo e enriquecedor para todo mundo. Então, a gente começa também a reter os talentos, né? Saiu uma revista Veja no início do ano, que eles fizeram uma pesquisa para os profissionais em quais empresas que eles gostam mais de ficar. Em primeiro lugar, veio o ambiente de trabalho. Em segundo, veio as amizades, os benefícios. E em terceiro, veio o salário. Então, isso só tende a crescer, né? Nós vamos ter cada vez mais pessoas migrando de empresa, buscando um lugar que ele possa ser muito bem aproveitado, mas que ele também possa enriquecer a sua base aí de conhecimentos e a sua satisfação de fazer parte da empresa, né, de ocupar aquele cargo. Então, a transformação digital, assim como a ágil, ela tem que vir de cima para baixo, ela tem que trazer essa ideia de vamos melhorar, vamos enxutar fluxo, né, vamos baratear produto, né, tanta empresa aí que faz produtos caírem os preços, principalmente agora, pós-pandemia. Então, a gente tem várias estratégias quando a gente está falando de transformação digital e ágil. E é muito importante que as duas andem juntos, porque se a gente colocar só o ágil e não tivesse mindset da parte da direção, dos executivos e dos líderes de transformação digital, a gente vai ficar brigando o tempo todo entre a camada que desenvolve e a camada que tem a concepção, que tem as ideias. Então, a gente não vai chegar num ponto comum. E aí o DevOps não acontece, a melhoria não chega, a qualidade se reflete nos seus produtos, cai cliente, vai embora talento, vira um caos. Então, acho que eu consegui explicar um pouquinho, né, Fusca? Opa, com certeza, explicou muito bem. E eu fico pensando muito sobre o digital, a gente não tem como fugir do mundo digital hoje, né? E os negócios vão para o digital. Eu escutei algumas vezes um conceito que começou a ser falado de figital, né? Um mundo físico e digital, a mesma experiência, uma ideia de omnicanalidade, e aí entram em outros temas que a gente mergulharia, seria um outro podcast de transformação digital, não é o foco, mas é o mundo, não tem para onde a gente deixar de Não ir. tem como regredir, não tem como voltar. Eu acredito que algumas coisas vão permanecer ainda um tempo no físico, tá? Mas outras não tem nem motivo, né? Eu estava vendo na Forbes do Elon Musk que ele o pessoal estava falando que a fala dele de acabar com o remoto, né, com o trabalho remoto, porque a gente precisa ver os funcionários dentro da empresa e tal. E aí hoje o pessoal já está se questionando, tipo, ele está querendo aparecer, né? Porque a gente hoje viabiliza, tecnologicamente, a gente consegue viabilizar qualquer trabalho. Então, a gente não tem mais o porquê. Você consegue inovar produto de casa. Eu acho até que a gente ficou mais criativo nesse período por justamente sair do ambiente de trabalho, né?
que é muita técnica que a gente usa até no ágil, né? De fazer de imersão e tudo mais quando a gente vai pensar em produto. Então, assim, não tem como brigar. E o fato é, você quer saber a medida do digital contra o físico ou contra o analógico, sei lá o termo que vai usar, é só você pegar os unicórnios aí, as empresas pequenas, né, ou médias que estão faturando horrores porque não tem legado, porque não tem hierarquia vertical, porque não tem silos, e elas crescem muito mais do que as empresas formais. Uhum. Muito Então, bom. é um fato, né? É um fato. É isso aí. Muito bom. Papo bom, passa rápido, que a gente nem vê o tempo passar Triste, aqui, né? A mas gente tem um demora tanto para se cronômetro. ver. Mas muito obrigado, Annelise, pela presença aí. Aí, nesse final, Imagina. a gente abre o espaço aqui para você divulgar seu trabalho, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Quem está assistindo já viu ali que tem um @AnneliseGrip com 2 N's e 2 P's. Pode acessar aí as redes sociais da Annelise, mas, por favor, comente aí com a gente qual o seu site, blog e tudo mais, LinkedIn, não sei como que seria o melhor caminho aí. Me ajude Pessoal, eu nessa tenho um resposta. site, www.annelisegrip.com.br. Esse site foi eu que criei, eu que administro ele, eu que escrevo os artigos. Tudo sou eu que faço. Então, eu tenho esse site desde 2014, porque naquela época não tinha ninguém, né? A gente tinha referências pessoais, mas não tinha ninguém. E aí eu resolvi criar esse site. Então, esse site fala, eu vou escrevendo de acordo com a necessidade, né? Tem os podcasts lá também, tem palestra, tem bastante coisa. Lá vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais, sou super ativa no LinkedIn, estou sempre aí conversando com o pessoal, trazendo assuntos polêmicos, né? E sempre divulgando vaga, oportunidade aí de estudo, de trabalho. Então, é só ir lá no site que vocês vão encontrar tudo. Muito obrigada, Fusca, muito obrigada, Objective, por esse momento aí de troca, de diversão, de relembrar tanta coisa que já passou. É muito bom, né? É isso aí. Beleza, gente? Então recebemos hoje aqui a Annelise Grip e no próximo podcast teremos novidades aí, então fiquem antenados aqui na nossa rede de contato aí, você vai saber o que vai vir. Beleza? Até uma próxima, pessoal! Tchau, pessoal!